Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Bogão, já vou para o primeiro tema de hoje. Alexandre de Moraes mandou soltar 3 coronéis da PM presos pelo 8 de janeiro. Borgo, eu confesso que quando vi a manchete, como eu tive a esperança de encontrar o nome do coronel Naime dentre esses, mas infelizmente não está, e vou te contar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 3 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal presos no ano passado pelos atos do 8 de janeiro. O magistrado concedeu a liberdade provisória nesta quinta-feira, dia 28. Os coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa e Marcelo Casemiro devem ser liberados ainda nesta quinta-feira. A decisão de habeas corpus conta com algumas medidas cautelares, como a proibição dos réus de saírem do DF e a proibição de usar as redes sociais ou se comunicar com os outros envolvidos no caso. Eles foram presos em 18 de agosto de 2023 com outros 5 membros da PM. Os agentes foram alvos de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Eles são acusados de omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e violação dos deveres. Borgo, por que eu tinha esperança de ver ali o nome do coronel Naime? Borgo, esse cidadão continua preso. E eu digo que ele foi preso, e repito isso, porque ele era o homem certo, entretanto, na hora errada, no lugar errado, e ali ele continua preso, Borgo. Com a sua saúde debilitada, já foi encontrado desmaiado na sua cela, já foi levado diversas vezes para um hospital, enfim, é um homem que até aqui, a exemplo do Crezão, pode ser mais um condenado à morte por essa justiça justiceira no Brasil. Para te passar, Borgo, entendo eu que as imagens que não foram colocadas à disposição da justiça por parte de Flávio Dino têm tudo a ver com o que está acontecendo agora com o coronel Naime. Em especial porque, Borgo, as imagens do Ministério da Justiça trariam luz ou colocariam luz sobre um ponto fundamental do 8 de janeiro. Quem estava com Flávio Dino dentro do Ministério da Justiça? Não simplesmente as imagens, para a gente entender o que aconteceu diante do Ministério. Próximo já à Praça dos Três Poderes, não é esse o objetivo, para tentar entender por que a Força Nacional continua ali plantada, né, aos pés do Ministério da Justiça e não foi para o confronto, para defender o patrimônio, para defender pessoas certas, enfim. As imagens do Ministério da Justiça poderiam tirar todas as principais dúvidas que temos hoje em função da armação, da armadilha, da sabotagem, que provavelmente, supostamente, hipoteticamente, palavras que eles gostam de usar, foi armada para pegar esse povo da direita no Brasil. Olha, não é justiça, é justiçamento, é vingança. Não tem embasamento jurídico nenhum, de todas as formas, de qualquer lado que nós olharmos essa situação, nós não... Quem analisar com boa fé, né, sem malandragem, sem interesse no resultado ali das ações, das condenações, uma análise jurídica em cima desses fatos, nós veremos que não tem legalidade nenhuma, a começar pela incompetência do juízo. Alexandre de Moraes jamais poderia estar investigando, processando, condenando todos esses coronéis. Ele não tem legitimidade, ele não tem competência jurídica para fazer essa investigação. A questão das imagens do Ministério da Justiça poderia colocar ali o próprio governo Lula em risco, é por isso que não apareceu e não vai aparecer. Porque se essas imagens aparecem, fizeram só um conta-gota, uma gotinha, que foram as imagens do G. Dias no Palácio. Ali ficou muito claro que houve ali uma tentativa, uma perfídia, isso sim foi um golpe com o povo brasileiro. A Força Nacional estava no Ministério da Justiça e poderia ter agido para evitar ali
aqueles atos num efeito manada, né? Já foi discutido isso aí várias vezes da população, que foi levada como um efeito manada, um estouro de boiada ali, e infelizmente acabou acontecendo tudo que nós vimos. Só que tem muita maldade em cima disso, Vitória. A questão do Naime é vingança, Essas pessoas querem, é uma opinião minha, o que eu entendo, a leitura que eu faço, eles querem a morte dele. Não é justiça. Esses 3 coronéis, eu venho dizendo desde o início, quando começaram as liberdades provisórias, em alguns casos, isso não me... Óbvio, né? Pelo menos um respiro, um tempo ali que essas pessoas vão ver a família, vão descansar um pouco. Mas, Vitória, é liberdade provisória. Inclusive, eu achei até... Me chamou a atenção que você leu nessa matéria, nessa chamada, decisão em habeas corpus. Eu não acredito que seja habeas corpus o instrumento que foi utilizado. Até porque eu procurei aqui agora, enquanto você leu, porque a decisão a jurisprudência do Supremo, inclusive eles têm negado habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo, né? Mesmo que seja para o Pleno, que seja para o presidente do Supremo, eu acredito que seja mesmo um atendimento a um pedido de liberdade provisória com medidas cautelares, né, diversas ao cerceamento de defesa. Mas isso aí me chamou a atenção, porque como é uma matéria nova, né, recente, eu vou dar uma analisada, mas eu não acredito que seja. Se for a concessão de uma liminar em habeas corpus, pode mudar alguma coisa nesse processo. Mas não acredito que seja isso, não, porque o Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro está com coragem de desafiar ali, ou de fazer valer o imperativo da lei, que está em jogo mesmo, são as decisões do Alexandre de Moraes no processo de vingança. Agora, esses 3 coronéis, é uma notícia boa? Eles vão sair ali um pouco, respirar, mas nós não podemos esquecer que é somente uma liberdade provisória. A sentença ainda virá, e nesse processo que nós estamos vendo, a chance de condenação é quase que certa. Bogo, mas talvez o detalhe, e me perdoe se eu estou me prendendo ao Naime, por quê, Borgo? Quantas vezes na Auriverde nós fizemos campanha porque a família passava necessidades. Dá para imaginar que a família de um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal passa necessidades porque decidiram bloquear o salário de um coronel da Polícia Militar? Bloquear o salário é torturar quem fica, é torturar a família, é não olhar para a esposa e para 6 filhos, 5 menores de idade, que não participaram de absolutamente nada do dia 8 de janeiro, entretanto estão pagando um preço altíssimo. O pai preso, com a saúde absolutamente debilitada, diabetes descontrolado, hipertensão, uma série de problemas que já se acumulam em função de mais de 1 ano e 1 mês preso. Borgo, nós não estamos entendendo o que acontece no Brasil. Hoje saiu uma informação, e eu me assustei quando vi, aquele rapaz que contestou, só para a gente entender o que é o Brasil hoje, aquele rapaz que contestou a informação dada pelo presidente hoje, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, quando Barroso diz que queria o Brasil, voto em cédula, enfim, aquele rapaz falou, não é isso que o Brasil quer não, e contestou o Barroso, foi intimado a depor da Polícia Federal para dar explicações sobre a contestação feita dentro de uma universidade na Inglaterra. Por que eu estou dizendo isso? Imagina este cidadão, um cidadão do bem, um cidadão que simplesmente contestou uma informação, agora intimado para um depoimento da Polícia Federal, assim como Sérgio Tavares. As pessoas já estão ouvindo o chicote estalar ao longe. Aquelas pessoas que achavam que não, isso não vai acontecer comigo, já começam a ouvir o som do chicote, Borgo. Agora esse garoto lá de Oxford, onde a gente vai parar, Borgo? Vitória, essa é a característica de uma ditadura. Não tem mais ou menos legal, mais ou menos injustiça. A ditadura é injustiça. E aqui em Bauru nós temos a Fátima Plete, que foi condenada a 15 anos de cadeia. Uma senhora com 71 anos de idade, não lembro o nome dela, mas enfim, com 71 anos de idade, condenada a 17 anos de cadeia. Vai morrer na cadeia.
sabe? Vai ser colocado ali numa penitenciária, junto, não tem divisão para preso político, até porque eles não consideram como presos políticos. Vai colocar ali, a gente sabe que o sistema penitenciário no Brasil está dominado pelo crime organizado. Como é que funciona? Eu tenho conhecimento porque eu atuo na área criminal. Pelo menos no estado de São Paulo, onde nós vamos, onde visitar clientes, enfim, entrevistar clientes, metade tem 2 penitenciárias, por exemplo, a P1 e a P2. A P1 é comandada, dominada pelo primeiro comando da capital. A P2 envolve todas as outras facções. E nós sabemos que essas pessoas, após a condenação, eles não ficam mais num centro de detenção provisória, eles vão para o regime fechado, penitenciária. E lá ou eles vão ficar num lugar, numa penitenciária que é comandada pelo crime organizado do primeiro comando da capital, ou com outras várias facções. Isso é realidade, isso aí não é segredo para ninguém, não estou aqui contando segredo, enfim, mas essas pessoas vão para lá. Agora, imagina uma pessoa com 60, 70 anos de idade, que nunca se envolveu com crime, que não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma ligação com atividade criminosa, e ter que dividir a cela ali, as celas superlotadas, comida azeda. Tem gente que fala assim, mas só agora que vocês estão olhando para isso? Não, mas quem cometeu um crime, quem está condenado por estupro, assassinato, latrocínio, tráfico de drogas, a pessoa, ela espera, ela não quer ir presa, mas ela espera que, se prenderem, se algo der errado na empreitada criminosa, elas vão passar por isso. E muitos, inclusive, não ligam, porque quando tem a saidinha, quando volta para a liberdade, eles voltam a praticar crime. Então ele está assumindo o risco daquele resultado. Agora, essas pessoas não, são cidadãos comuns, cidadãos que foram se manifestar e que, no máximo, entrando ali na Praça dos Três Poderes, no máximo seria um crime ali de dano ao patrimônio público, enfim. Agora, não tem individualização de conduta, enfim, é uma tragédia que está acontecendo. A família do Clezão, por exemplo, a família do Naime, poxa, eu acho um absurdo, é triste. Como você disse, eu sou pai também, tem crianças lá, sem salário. E a família do Clezão? O Clezão já foi, ele morreu. Sabe, não tem mais nem o que... Morreu, acabou, mataram o cara. Mataram com intenção, com dolo específico de matar? Não, mas assumiu o risco pelo resultado. Quando não concede a liberdade provisória para uma pessoa doente, e principalmente numa situação dessa, sabe, poxa, meu Deus do céu, assumiram o risco de produzir o resultado morte. Isso é fato. E todas as outras pessoas, enfim, é uma tragédia. Agora, é a ditadura, Vitória. É a ditadura, tem gente ainda que não entendeu, alguns insistem em não entender. O que me deixa mais triste são colegas nossos, meu de profissão, advogados, que são verdadeiros canalhas. Tá? Não tenho total tranquilidade disso, porque quando se desrespeita a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, enfim, vários tratados de direitos internacionais, quando se desrespeita isso por uma militância, ou então visando grana dessas pessoas que estão do outro lado, eu não posso adjetivar de outra forma, a não ser chamá-los de canalhas, verdadeiros canalhas. É isso sim. É a ditadura, Vitória. Infelizmente é isso, e tende a piorar. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal.